Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, porém Cristo é tudo em todos. Meus amados irmãos, o texto que nós lemos em Colossenses, no capítulo 3, a partir do verso 1, é uma das cartas do apóstolo Paulo, e não é nenhuma novidade o discurso que Paulo emprega nessa carta. Se nós pudéssemos extrair o sumo, o suco legítimo das cartas apostólicas, nós vamos ver uma grande quantidade nessas cartas que falam sobre ética, sobre como o cristão deve ser um ser ético. E eu queria fazer uma pergunta nessa noite, mas é uma pergunta que você não vai responder publicamente, eu já aviso logo, mas você vai fazer uma introspecção, na verdade. Você é uma pessoa ética? Você tem ética? Como você se comporta diante do contexto que nós vivemos hoje? Contexto particular, em família, em sociedade, com os seus colegas de trabalho, enfim, na sociedade em que você vive. Você é uma pessoa ética? O pastor Paul Washer falou uma certa feita numa de suas pregações, e nunca esqueci essa pequena ilustração. Ele disse: se nós pegássemos todos os seus pensamentos durante o decurso da sua vida e gravássemos num DVD, será que nós poderíamos exibi-lo aqui no Data Show? Será que todos os seus pensamentos, será que o seu pensamento sempre foi puro com o seu irmão? Será que você sempre foi ético com o seu irmão? A ética é um assunto em pauta nos dias de hoje, tem sido cobrado por demais, mas geralmente nós sempre cobramos a outros, e muitas vezes nós não nos avaliamos. Ética é a parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que nos motivam, né? Que disciplina, é um conjunto de normas e procedimentos. Mas eu não quero me ater à parte fora dentro do quesito cristão, quero me ater à parte do cristianismo. Dentro do contexto do cristianismo, a ética, nós podemos dividir a ética em 3 dimensões: a ética cristã, a ética eclesiástica e a ética ministerial. E é interessante, irmãos, eu queria muito puxar aqui o exemplo do povo de Israel. A geração que sai do Egito, a geração que Moisés conduz triunfante para atravessar o mar e levar a terra prometida, essa geração é uma geração que nasce escrava.
Não é a geração que conhece a liberdade. Eles nasceram dentro do cativeiro, eles foram gerados ali dentro. Então eles não tinham muita consciência fora do cativeiro. A vida que eles sempre viveram foi cativeiro. Tem um filme que eu assisti recentemente, muito interessante, não vou fazer propaganda dele, mas muito interessante, de uma criança que ela nasce no cativeiro. Ela é gerada no cativeiro, cresce no cativeiro, aproximadamente 10 ou 11 anos de idade ele sai do cativeiro. Ele não sabe viver fora daquele cativeiro, porque o mundo dele é aquele lugar. Então Israel foi isso, ele foi gerado, foram gerados como escravos. Então o escravo, diferente do pensamento que nós temos, que algumas pessoas têm, o escravo ele não era tido como ser humano, ele era um objeto. O escravo ele era trocado por qualquer coisa, ele era trocado por camelos, ele era, enfim, não era considerado um ser humano, não havia um respeito ao escravo. Israel era um povo escravo no Egito. Mesmo que o povo de Israel tenha continuado temendo a Deus pela tradição oral, ou seja, pelo que os pais ensinavam os filhos ensinavam aos seus filhos, e aí a tradição oral fez com que esse povo continuasse a conhecer quem era Deus, mesmo no cativeiro. Esse povo, ele não tinha uma noção muito profunda de ética, de convívio, que eram escravos. Então os egípcios, eles normatizavam o acampamento dos judeus como um acampamento de escravos. Você está me entendendo, irmão? Diga amém. Quando esse povo sai, ele agora não tem mais o chicote dos seus capatazes para normatizar a conduta deles. Agora a conduta deles seria normatizada por eles mesmos. Cada um iria, a partir de agora, ser normatizado por uma conduta de sociedade. Eles não tinham. Quando você vai para Êxodo, no capítulo 18, versículo 13, você vai ver que Moisés está sentado debaixo de uma árvore, julgando o povo de Israel durante o dia inteiro. Durante o dia inteiro ele julgava as causas de Israel. Por quê, irmãos? Porque a partir do momento que eles saem do cativeiro, eles saem da ditadura, né? De terem que fazer normatizados, obrigados, eles agora poderiam fazer conforme a consciência deles tinham. Então cada um tinha sua cabeça, cada um tinha sua ética. E quando cada um de nós faz o que quer, vira anarquia. Se todos nós aqui quiséssemos fazer o que temos vontade de fazer, isso aqui virava uma anarquia. Não é verdade, irmãos? Amém? Se eu fosse seguir a sua ética, se eu fosse seguir a minha ética, se você fosse seguir a sua ética, se cada um fosse seguir a sua, viraria uma anarquia e ninguém chegava a lugar nenhum. A liberdade gerou, olhe para cá, conflitos de convivência. E a liberdade gera conflitos. Quando todo mundo fica debaixo do mesmo cajado é uma coisa, mas quando se há a liberdade gera conflitos. Você concorda comigo? Diga amém. Isso acontece porque nós temos características de personalidade diferentes. Nós somos pessoas diferentes, graças a Deus por isso. Somos pessoas completamente distintas. Por mais que sejamos parecidos, nós somos muito diferentes. O seu gosto é diferente do meu, suas vontades, sua personalidade. Há alguns aqui mais caladinhos, há outros aqui mais tagarelas, há uns aqui mais introvertidos, há outros que são mais extrovertidos, há aqueles que mal aparecem nas redes sociais, há aqueles que estão lá todos os dias. Então, veja, nós somos diferentes, nós temos personalidades diferentes. E é interessante que o início do casamento pontua isso de forma muito clara. As primeiras semanas, os primeiros meses de casamento pontuam, evidenciam isso, porque o marido foi aquele menino criado comendo no sofá, comendo na sala, comendo na cozinha, onde desse certo ele senta, bota o prato na coxa e come. A menina é recatada, comendo na mesa, comendo direitinho, com a boca fechadinha, e aí bota esse troglodita junto com essa princesa, não é? Vai virar um Deus nos acuda, não é?
Eu já tive o prazer de estar, por exemplo, em alguns lugares, com colegas, e assim, almoçando com todo o cuidado do mundo. O irmão olhou para mim e disse: ó, irmão, sabe como é que a gente come galeto? A gente come assim, ó, meteu a mão na coxa do galeto, arrancou a coxa do galeto, comeu, e no final ainda fez assim com o osso. Assim o galeto fica mais gostoso. Eu disse: que bom, irmão. Deus seja louvado na sua vida. Muito bem. Distintos. Essa diferença, ela causa tumulto. Porque quando eu tenho essa diferença junto, essa diferença que eu tenho com você, e eu quero que a minha ética prevaleça sobre a sua, gera o conflito. A liberdade gera conflito. Para piorar, nós somos egoístas e ensimesmados. Ou seja, a melhor pessoa do mundo sou eu, quem faz tudo melhor sou eu, e enquanto eu estou pregando aqui, você está me avaliando. Se eu fosse eu, dizia isso. Se fosse eu, falaria isso. O pastor hoje não está inspirado. O pastor poderia fazer assim: se eu fosse o pastor, eu faria. Quem nunca pensou assim, que atire a primeira pedra. Se eu fosse o pastor, eu faria isso. Quem nunca pensou assim, que atire a primeira pedra. E não atire, porque você vai estar mentindo se você atirar. Então nós somos ensimesmados, nós somos os melhores, nós somos os bambambãs, nós sabemos resolver, somos os melhores. Junta-se essa característica de personalidades diferentes, junta-se com esse perfil do egoísmo, do ensimesmado. O que é que nós temos? Confusão. Porque eu quero que a minha ética prevaleça a sua, você quer que a sua prevaleça a minha. Agora, imagine se cada um potencializasse isso e vivesse segundo o que quer. Era isso que Israel estava vivendo. Era isso que Israel estava experimentando. Porque eles tinham essa dificuldade. O próprio Moisés tinha essa dificuldade. Mas olhe para cá, aí a Bíblia mostra que Deus traz as leis, e as leis normatizam as condutas. A lei de Deus, que outrora foram colocadas nas tábuas, agora estão na tábua dos nossos corações. Essa lei, ela normatiza, ela dá princípios, ela dá normas, ela dá regras, ela estabelece agora um caminho de forma que unifique um pensamento. Então agora nós nos unificamos a esse pensamento. Cada um tem a sua ética, mas quando vem a de Deus, nós nos submetemos a ela, e por incrível que pareça, mesmo diferentes, começamos a caminhar na mesma direção. E se engana quem acha que a graça, algumas pessoas dizem: a graça veio e tirou essas questões legais, esse legalismo. Não, a graça na verdade ela assevera o sentido, porque a graça traz o espírito da lei. No Antigo Testamento você vai ver as pessoas obedecendo a lei, obedecendo a lei. A graça traz o espírito da lei. Para que a lei foi colocada? Então quando ela traz o espírito da lei, ela sai da simples prática e invoca a essência dela, que é aquilo que te move a fazer. Então Jesus vai dizer, por exemplo, aquele que adulterava, quando deitava com alguém, Jesus diz: agora, olhar e desejar, adultera. Aquele que matava, Jesus diz: se no seu coração se irá contra o seu irmão, o que é que acontece? Já é assassino. Então a graça traz a essência, o espírito da lei, e torna ainda mais difícil sobre os aspectos mundanos. Então nós temos a ética nesse sentido, em 3 dimensões: ética cristã, ética eclesiástica, que é a ética da igreja, e ética ministerial. A ética cristã é a mais abrangente. O verso 1 do capítulo 3, até o verso 3, veja o que é que Paulo fala. Paulo diz: fostes ressuscitados juntamente com Jesus Cristo. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Paulo está dizendo assim: olhe para cá, a partir de agora, a conduta de vocês é essa. E ele passa a narrar qual é a conduta. Ele diz: olha, essa ética, ela é pessoal, ela parte do princípio que a partir de agora eu vou viver dessa maneira. Ela parte do individual para o coletivo. Você me entende? Diga amém. Eu não vou cobrar essa ética de outras pessoas, ela é minha.
Eu tenho que me adequar a essa ética cristã que Paulo está dizendo aqui. Agora, eu fui ressuscitado com Cristo, eu não busco horizontalmente, eu devo buscar verticalmente. Eu agora devo viver para Deus. Isso não é uma cobrança externa, é interna. Ela parte do indivíduo para o coletivo. Você me entende, irmão? Diga amém. Veja o que, abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 3, versículo 8. Diz assim: produzi frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo, destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz de toda árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Ele fala produzir insistentemente. João Batista começa assim: produza frutos dignos de arrependimento, e não fique dizendo: eu sou filho de Abraão. Ele está falando para os religiosos daquela época que ficavam olhando de longe, que queriam alguma coisa. Olhe para cá, irmão. Muitos hoje vivem essa realidade. Não adianta você dizer que é crente, não adianta você dizer que é cristão, não adianta você andar com a Bíblia embaixo do braço ou ter carteira de membro. É isso que está dizendo. Não adianta você dizer que é filho de Abraão, porque até das pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Ou seja, não adianta você dizer: eu sou crente, tenho tantos anos de crente, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou diácono. Não adianta dizer que é. Ele diz: produza frutos dignos de arrependimento. Produza. Então ele está deixando bem claro que a mudança, ela não se resume ao fato de falar. Ela não se resume ao fato de você se mostrar como: eu sou isso. Então não adianta você dizer que é e não produz frutos dignos de arrependimento. Não há mudança. Frutos dignos de arrependimento, olhe para cá, são os frutos do Espírito em sua vida. Então o sujeito diz que é crente, mas tem uma vida toda desmantelada. Ô, irmão, você pode falar a noite inteira, até o galo cantar, não vai adiantar de nada. Porque se não produzir, a palavra diz, o machado já está no pé da árvore. Se você não está produzindo, olha aí de lado que tem um machado escorado, só esperando a hora. Então não adianta falar, não adianta dizer. Porque nós vamos entrar num período agora, nós vamos afunilar para a campanha eleitoral, e agora muitas pessoas vão chegar aí, defendendo a família, família é projeto de Deus, família de Deus, eu sou defensor da família. Muito sujeito vai chegar aí agora, mas o que eles falam, não importa, suas ações falam por eles. Diga amém. Então é crer para mudar. Porque ninguém vai mudar você. Ah, pastor, ore para Deus mudar fulano. Meu irmão, aí pode pelar o joelho. Se você for para outra corrente de pensamento, você pode até achar que Deus vai lá, vai tirar e tal, vai condenado, salvo para sempre, aquilo tudo que Deus... Calma, o homem tem a sua escolha. Você não vai mudar só porque outro vai orar para você mudar. Você entende, meu irmão? Diga amém. Se fosse assim, teria vontade própria. Então a sua crença deve mudar você em primeiro lugar. A ética cristã, a ética de Cristo, ela vem para substituir a minha ética. Agora, não adianta, não é relevante, não tem importância eu dizer, eu acho isso, eu acho aquilo. Na minha concepção, crente não deve dizer eu acho, crente teve que dizer, está escrito, a Bíblia diz, é assim que Deus diz. Aleluia. Ah não, eu
acho que se o aborto for por isso, eu acho que se for assim, você não tem que achar nada, você tem que acatar o princípio de Deus e obedecer. Essa é a ética cristã. Você entende, irmão? Diga amém. Aí você vai ver crente com um machado e a foice lá no Facebook, falando besteira porque não sabe o que está falando. Aí você vai ver pastores que se apacentam a si mesmos, defendendo o aborto publicamente em vídeos, dizendo que tem que abortar mesmo, que pobre tem que abortar. Porque essas pessoas não entenderam que a ética cristã prevalece sobre a nossa ética. Você poderia até ser abortista antes de se converter, mas quando você se converte, você tem que entender que a ética de Cristo prevalece sobre a sua. Então não adianta você falar que é cristão e vai contra os princípios de Cristo. Você vai falar, vai morrer de falar. Você pode até abrir uma igreja. Tem alguém que vai me ouvir pela gravação desse vídeo. Você abre uma igreja, bota CNPJ, vai falar milhares de vezes, mas não vai mudar o que está escrito aqui. E você será julgado pelo que está escrito nessa palavra, na bendita palavra de Deus. Por isso que o texto sagrado diz: olha, porfiai por entrar pela porta estreita. Ele não diz, busque encontrar. Não, a porta está aí. Todo mundo sabe onde a porta está. Se você vai falar de Jesus para qualquer pessoa, eu desafio você a chegar para uma pessoa para falar com alguém e perguntar se ela já não ouviu falar de Jesus Cristo. Todos sabem quem é Jesus Cristo, pelo menos na nossa nação. Amém, irmãos? Nunca você vai cruzar o caminho aqui nos centros urbanos. Não falo das tribos isoladas, mas aqui. Você vai cruzar o caminho e evangelizar, ele vai dizer, nunca ouvi falar de Jesus. Todos ouviram falar de Jesus. Então a porta está aí. É essa. O texto diz, porfiai, ou seja, se esforce. O segredo não é achar, o segredo é ter coragem e força para entrar. Amém, irmão? Então é imprescindível que a sua crença seja palpável. É imprescindível que se veja as suas ações, que se veja as mudanças. Ah, Deus quer meu coração. Deus não é açougueiro. Deus quer você por inteiro. Posso ouvir um amém, irmão? Então sua fé deve lhe motivar a mudar produzindo frutos. Tiago capítulo 1, verso 22, Tiago diz, tornai-vos praticantes, meus irmãos, e não só ouvintes. Tornai-vos praticantes. Ele continua dizendo, enganando-vos a vós mesmos. Então a ética cristã, ela vem substituir a minha. Então eu achava muita coisa, irmão, olha para cá, eu achava muita coisa. Se eu for falar o que eu achava aqui, você vai rasgar as vestes e vai jogar poeira na cabeça. Só que agora eu não tenho que achar mais nada. É o que a Bíblia diz, é o que está escrito, e eu tenho que andar segundo esse caminho. Veja, ele diz, produza, meu irmão, olhe para cá, produza frutos dignos do seu arrependimento, produza. Porque uma árvore infrutífera, o machado vai direto na sua base. E eu entendo que você não queira ser cortado pelo Senhor. Posso ouvir um amém? Vigiai, ele diz, para que não seja tirado do seu lugar, e você não seja substituído, retirado. Então, compreender, viver e aplicar esse conceito, é isso que nós temos que fazer. É compreender o que Cristo diz, é viver o que Cristo diz, aplicando esse conceito no mundo. Não é aplicar dentro da igreja somente. O melhor canto para ser crente é onde é, irmão? Aonde é, irmão? É no brega? É na igreja. Aqui todo mundo é crente, aqui todo mundo dá glória a Deus, aqui todo mundo, pelo menos a maioria, bota uma gravatinha, aqui todo mundo fala, é uma bênção. Aqui é muito bom, irmão, é uma bênção. Essa ética, ela deve prevalecer
a partir desses portões para fora. Porque você vai conviver com o mundo. E é justamente essa ética que vai fazer com que outras pessoas sejam atraídas à presença de Deus. Eu sei que o que eu estou falando aqui, meu irmão, é feijão com arroz para você. Você já ouviu várias vezes isso. O problema é que alguns estão ouvindo e não estão praticando. Por que nós estamos passando por essa crise moral na nossa nação? Por que nós estamos enfrentando esse esfriamento na nossa nação? Alguns postam vídeos na internet. A igreja brasileira está vivendo um grande avivamento. Aonde? Me diga onde é. Aonde está esse avivamento? Se os pecados pipocam por todos os lados, se a imoralidade pipoca por todos os lados, se você vê os grandes avivamentos registrados na história, esses grandes avivamentos levaram o povo à santidade, levaram o povo a buscar a Deus, levavam o povo a buscar uma entrega a Deus. Glória a Deus. Já tem gente dando lugar. Então é necessário, porque essa ética te faz constante, irmãos. Pastor chocado, dizendo a mim: irmão, você não sabe o que aconteceu. O que foi, irmão? Na igreja, numa reunião de oração, uma Bíblia sumiu. Se foi na reunião de oração, se fosse assim. Sumiu a Bíblia, pastor. Não foi aqui, irmão. Amém, irmão? Estamos gravando, isso aqui não acontece. Uma Bíblia, pastor. Mas crente rouba a Bíblia. Irmão, se ele roubou uma Bíblia, imagine que se não der de se descuidar em outra coisa, hein? Ainda eu acho que ele vai dar cara de pau e dizer assim: olha o que Deus deixou para mim. Essa ética, olha para cá, irmão, ela te faz constante. Aonde você for, ela te acompanha. Você está entendendo, irmão? Amém? Você é honesto em todo lugar. Você glorifica a Deus com suas ações em todo lugar. Você paga suas contas em dia. Você anda direitinho. Você não quebra as regras de trânsito. Você anda direitinho. E é difícil não quebrar as regras de trânsito, mas você anda direitinho. Vamos fazer uma análise de nós mesmos aqui hoje, por uma ação do Espírito de Deus em nossa vida. Quem nunca questionou alguém porque fez alguma coisa, e quando dobra a esquina faz alguma coisa pior do que aquele que ele criticou? Quem nunca criticou o político porque roubou tanto, mas se der a oportunidade, e quando pega o troco errado, dá glória a Deus em casa porque o caixa deu o troco errado? Quem nunca fez isso? Isso, na verdade, são reflexos da minha intimidade com Deus. Quanto mais eu me afasto de Deus, mais eu me torno propenso a fazer aquilo que é antiético. A falar do meu irmão. Por que esses programas de reality show fazem tanto sucesso? Porque a maioria de nós tem verdadeiro desejo pela vida dos outros. Gosta da vida dos outros, gosta de saber o que vai acontecer, o que está acontecendo com os outros, gosta de saber o que está acontecendo na intimidade dos outros. O que é que nós temos a ver com a vida de ninguém? Falta ética quando falamos do nosso irmão, falta ética quando falamos dos nossos líderes, falta ética quando criticamos pessoas que estão acima de nós, falta ética. Então, é necessário entender isso, porque não pode haver variação. Veja o que Paulo fala em Efésios 4:28. Ele diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Ele fala em Efésios 4:28. O ladrão, ele é ladrão porque ele quer o que é seu, e ele não quer perder o tempo que você perdeu trabalhando para conseguir. Então, um celular que você pagou 10 vezes, você ainda está pagando, ele não quer pagar em 10 vezes, ele quer ir lá na mão grande e tomar de você. Na verdade, o ladrão, ele é egoísta. Veja o que Paulo diz aqui aos Efésios. Ele diz: ora, aquele que furtava, o ladrão, o egoísta, aquele que quer o que é seu,
não furte mais. E ele não para aí. Ele diz: agora trabalhe, para que tenha com que acudir quem? Ele? O necessitado. Paulo está falando de uma mudança de comportamento. Ele agora não é mais egoísta, ele agora é altruísta. Aquele que roubava agora ajuda. Essa é a ética cristã, está me entendendo? Diga amém. Ela nos muda. Agora, pelo amor de Deus, ela deve nos mudar por inteiro e nos motivar a viver pelos princípios que Deus determina. Eu não suporto mais ver crente compartilhando coisa de aborto. Eu não suporto mais ver crente falando sobre comunismo, o regime que mais matou cristãos na história da humanidade. Eu não suporto mais ver cristãos defendendo pessoas que, se pudessem, dizimariam a igreja brasileira. São tolos. E eu não estou falando aqui de partidarismo ou de bandeira política, eu falo de ideais. De ideais. Não seja tolo, meu irmão. Deixe que aqueles que não conhecem a Deus sejam tolos. Olhe para cá, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Não somos mais tolos. Diga amém, meu irmão. Seja ético. Eu vou, fulano, e cuidado com isso. Nós precisamos eleger, fulano me procurou. O que é que você vai me dar? Se um candidato te procurar oferecendo alguma coisa individualmente a você, não vote nele. Porque ele não tem que trabalhar para você, meu irmão. Ele tem que trabalhar para todo mundo. Vamos eleger um crente porque o crente vai beneficiar as igrejas evangélicas. Está errado, meu irmão. Está errado. Ele não tem que olhar para nós como crentes católicos, tem que olhar para nós como cidadãos. Diga amém, meu irmão. Seja ético. Porque se você for ético, você tem moral para cobrar a ética de outras pessoas. Diga amém. Muito bem. Então essa ética cristã é aquela da base para eu viver em sociedade como um mordomo de Cristo. Ela estabelece uma conduta condizente à minha fé. E ela vai me influenciar. Essa ética, ela vai fazer com que eu influencie outras pessoas. E aí nós afunilamos, porque o tempo está correndo, para a ética da igreja, a ética eclesiástica. Eu pego a ética cristã. Quem aprendeu que é ética cristã, levanta a mão e diz amém. Agora pegue isso e traga ela para dentro da igreja. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo. Achou? Versículo 14. Diz assim, 1 Timóteo 3,14: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Paulo está escrevendo a Timóteo: olha, estou escrevendo tudo isso, e se você voltar você vai ver que ele está falando sobre as qualificações do presbítero, as qualificações do diácono. Ele está dizendo: eu estou escrevendo tudo isso para você, que ele seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que ele seja hospitaleiro, que ele não seja dado a vinho, que ele seja uma pessoa irrepreensível diante da sociedade, que ele seja uma pessoa de boa índole. Ele está dizendo: eu estou dizendo tudo isso a você, olhe para cá, para que você saiba, se eu tardar, você saiba como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja, coluna e baluarte da verdade. Quem já se magoou com alguma coisa dentro da igreja, levante sua mão. Levante sua mão, meu irmão. É estranho quem não levantou, depois eu vou conversar. Pedir ajuda. Nós nos ferimos. Por que nos ferimos? Porque igreja
não é um simples ajuntamento de pessoas como alguns imaginam. Alguns imaginam, olha para cá, que levantam um galpão com 4 paredes, botam um doido pregando lá e juntam um bocado de pessoas. É uma igreja. É uma igreja. Não é? Efésios capítulo 4, versículo 11. Abra lá. É o texto que nós estudamos aqui um ano. Nesse texto, Paulo esquematiza a igreja como organismo. Existe a organização e o organismo. O organismo, assim como o corpo precisa da alma, né? O organismo, a igreja, o corpo, precisa da instituição. Não que ele dependa, a igreja pode existir em todos os lugares. Mas a igreja como nós conhecemos hoje, ela necessita da instituição. Capítulo 4, versículo 11. Versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ele está falando do chamamento dos ministros. E ele diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desenvolvimento do serviço, para a edificação do corpo. Ele fala da igreja. Os irmãos estão me entendendo? Ministros, membresia. Os ministros preparam a membresia, é a edificação dos santos. O que eu estou fazendo aqui hoje, irmão, olhe para cá, é a edificação dos santos, é uma das funções da igreja. Agora, por que eu estou fazendo isso para você? Para você sair de casa um dia de terça, só chegar aqui e ficar no azinho, escutando? Não. Você tem que ser edificado com isso. Isso tem que produzir vida no seu coração. Para que mais adiante, olhe para cá, você produza isso em alguém, esse alguém receba esse ensino seu e ele possa continuar. E aí ele vai gerar para outra pessoa. Você está me entendendo? É um ciclo virtuoso. Então o discípulo, ele não para em si mesmo. O discípulo, ele continua gerando discípulos. Diga amém, pelo amor de Deus. Então igreja não é um simples ajuntamento. Igreja não é só um ajuntamento de pessoas. Não, igreja é uma grande máquina que funciona com engrenagens que se mesclam para fazer com que ela produza vida naqueles que vão chegando. Então dentro desse tema eu preciso de você. Nós já falamos isso aqui. Você precisa de mim. Nós somos interdependentes. Não podemos viver longe de um do outro. Você entende isso? Amém? Você entende mesmo? Amém? Muito bem. Dentro desse pensamento, dentro dessa ótica, que nós já falamos muito na igreja, aqui, sobretudo, perceba que a comunhão, ela é fundamental. Nós vivemos em comunhão não porque gostamos de viver em comunhão, nós vivemos em comunhão porque precisamos viver em comunhão. Sem comunhão nós não vivemos. Sem essa pessoa que está do seu lado aí Rodolfo gostou agora. Você não vive. Amém, Joana? Você precisa, fora marido e mulher, mas você precisa. Você precisa. Os irmãos estão me entendendo, meus irmãos? Amém? Viver um com o outro é fácil? Nossa, aqui não. É fácil viver assim? Aí você senta num canto, o sujeito chega, e às vezes o sujeito não é tão higiênico como você, né? E já senta do seu lado, e você olha para um canto, olha para o outro, levanta do seu canto, vai para outro, e aí o sujeito é meio tagarela, e você não gosta muito de sujeito tagarela, aí você sai, levanta, vai para o outro, você evita, o irmão vai chegando ali, aquele irmão das campanhas vai chegando ali, só, meu Deus, leva o irmão pedir de novo, aí você já vai para outro canto. Aí o irmão levanta fala alguma coisa de você, o irmão não, porque o joio, tem joio dentro da igreja. Aí o joio faz uma fofoca sua, você fica magoado, e você, lá vem o joio vindo da sua direção, e você passa, sai, vai beber água, e você briga, e você senta no gabinete e chora, e diz assim: pastor, estão falando de mim, pastor, dê um jeito, estão falando de mim, e o pastor chora junto e diz: quando você achar um jeito, me diga. Porque falam de mim também.
E aí você se irrita, e aí você fica magoado, e aí sabe o que é que acontece? Olhe para cá, não vou mais para a igreja. Não vou mais para a igreja. Vou procurar outro lugar. E aí você abre uma brecha do tamanho do mundo para o diabo acabar com a sua fé. Porque você precisa estar aqui dentro. Sabe aquela história do porco-espinho no inverno? Que o porco-espinho sente frio, e aí eles se juntam numa caverna, e o calor um do outro faz com que eles se aqueçam. O porco-espinho precisa do outro para se aquecer. Mas se o porco-espinho chega muito perto, ele machuca porque ele tem espinho. Se ele se afasta muito, ele fica com frio. Então o que é que ele faz? Ele chega perto, numa distância que os espinhos não furem e que o calor aqueça. Eu preciso de você, meu irmão. Como é que eu vou viver sem você? Eu passo um final de semana viajando, eu fico pedindo a Deus para voltar. Para escutar reclamações, para escutar, só o pastor fez isso, fulano fez aquilo. A ética é necessária, e para vivermos, a comunhão é necessária, e para que essa comunhão exista, é necessário esforço. Aí vem a ética da igreja, a ética eclesiástica, que eu pego ela no sentido de cristã. A ética cristã, olhe para cá, me obriga a lidar com crentes e ímpios no mundo. A ética eclesiástica me obriga a viver com quem? Crentes e ímpios dentro da igreja. Porque tem ímpio dentro da igreja. Amém, irmão? Abre Efésios 4, você está em Efésios 4 já. Verso 1. Rogo-vos, pois eu, Paulo está dizendo aqui, eu rogo a vocês, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação. Ele não está falando a ministros especificamente, ele está falando à igreja. Olha aqui, meu irmão, eu peço a você, é o que o pastor está fazendo aqui nessa noite. Eu peço a você que ande conforme a sua vocação, conforme Deus te chamou para viver. É isso que Paulo está dizendo. Com toda a humildade, versículo 2, e mansidão, com longanimidade. O que é longanimidade? Paciência. Longânimo é alguém que se demora a irar. Quem tem pavio curto, levanta aí a mão. Meu Deus. Vamos começar uma campanha de jejum e oração 40 dias. Agora eu tenho uma notícia para você que é impaciente, que você que é explosivo. Quando a gente ora a Deus para que Deus lhe dê paciência, Deus vai botar alguém para ficar no seu pé tirando a sua paciência. Eu orava e dizia, Deus me dê paciência. E aí aparecia, olhe para cá. Aí aparecia um filho de Belial para roubar a minha paciência. Mas Deus, eu estou orando. Eu estou orando pedindo paciência. Depois foi que eu entendi o mistério. E aí você agora pede, Senhor, me dê graça para ter paciência, para aguentar esse incrédulo perto de mim. Humildade, mansidão, longanimidade. Olha a ética da igreja. E aí vem uma palavra que ela é fantástica dentro desse contexto. Ele diz, suportando-vos uns aos outros em amor. Escute, não parou. Esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito. Aonde? No vínculo. Então a paz não é de graça. Já disse alguém numa frase certa vez: quer paz, prepare-se para a guerra.
Ele fala, suportando-vos. Aí voltamos à ética cristã, lá no comecinho. Nós somos ensimesmados, ou seja, só eu sou bom, só eu sei fazer, só eu tenho a razão, só eu estou certo. Maridos, isso não é uma briga de marido e mulher, porque no casamento tem dois lados, o lado do homem e o lado certo. E aí entra um grande conflito, e aí entra o segredo. Olhe para cá. Eu preciso conviver com você. Diga amém. Eu preciso conviver com você. Diga amém. Mas você não é perfeito. Diga amém. Eu tenho que te suportar. Em amor. Eu tenho que suportar você em amor. E olhe para cá. Você tem que me suportar também. Então, quando eu suporto o seu defeito, suas falhas, quando eu suporto o seu mau humor, você é ranzinza, você é chato, mas aí você me suporta. Se eu suporto tudo isso em você, eu sei que você vai suportar algo meu, porque olhe para cá, irmão, eu não sou perfeito. Vai ter dias que eu posso não estar num dia bom. Vai ter dias que eu posso te magoar com uma palavra mal colocada. Vai ter um dia que eu possa não cumprir as expectativas que você tem a meu respeito. Porque eu não sou perfeito. Eu tenho meus dias maus. Você tem os seus dias maus. Agora, olhe para cá. Suportar uns aos outros em amor é entender que o outro tem defeitos. E que eu vou suportar os defeitos dele para que ele suporte os meus. É como num casamento, olhe para cá, numa crise conjugal, guarde isso no seu coração, meu irmão. Não, numa crise conjugal de um casal cristão, a palavra divórcio está fora de pauta. Nenhum casal de crentes vai discutir e coloca o divórcio como uma opção. Divórcio não é opção. Então você tem que se adequar, resolver, para que aquela situação que te causa dor, deixe de causar. Porque aquela pessoa que está do seu lado é necessária para você, e você é necessário para ela. Diga amém. Então pare com esse negócio de dizer, eu vou sair da igreja, porque tem isso, eu vou para tal igreja que tem aquilo. Não faça isso, porque aonde você chegar, você vai ter problema. Porque só existe uma igreja que não tem problema, e quando você chegar nela, você vai criar problema, porque você é um ser humano, e todo ser humano tem problema. Diga amém, meu irmão. Então quando isso acontece, olhe para cá, eu tenho a obrigação de viver do seu lado. Então eu vou me adequar. Então, se eu sei que tem alguém que é muito explosivo, o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar perturbando ele? Eu vou ter contato com ele. Mas se eu perceber que o estopim está chiando, eu paro. Eu sei, e todo mundo aqui sabe, quem é o fofoqueiro de plantão. O que é que você vai fazer? Vou evitar o fofoqueiro. Eu sei que as redes sociais e o aplicativozinho do celular é uma bênção, pode me causar problema. Então eu tenho cautela no que eu vou falar, eu tenho cautela como eu vou me expressar, eu tenho cautela no que eu vou escrever, porque a letra é morta e quem lê, lê do jeito que quiser. Então eu luto para manter o quê? O vínculo da paz. E essa luta é individual. O pastor não tem poder para fazer tudo. Essa luta é individual. Eu faço a minha parte. Eu vivo dessa maneira. Esse comportamento, o que é que esse comportamento faz? Normatiza a nossa conduta e nós absorvemos os padrões da igreja.
Por isso, olhe para cá, meu irmão, que quando alguém chega, se você está sendo recebido, provavelmente eu tenha falado isso com você, eu digo, passe um tempo conosco. Porque você vai absorver a igreja e a igreja vai te absorver. Porque olhe para cá, quando você faz isso, é como se você estivesse se encaixando na igreja e você finalmente encontra o seu lugar na igreja e o seu lugar está ali, você se encaixou, você é uma pedra nesse edifício que está encaixado naquele lugar. Quem já se encaixou nessa igreja? Levanta a mão aí, diga amém. Se não levantar a mão, eu vou lhe visitar, viu? Muito bem, eu vou encerrar. Quando isso acontece, Deus faz com que os vocacionados brotem. Isso é maravilhoso na vida da igreja. Todo organismo vivo cresce. Todo organismo vivo frutifica. E a igreja é um organismo vivo, irmão? Sim ou não? Quando tudo está ajustado, os vocacionados, ou seja, os ministros, aqueles que Deus chamou para ministério, eles começam a se destacar. Eles começam a produzir. Eles começam a surgir. E Deus começa a fazer a engrenagem rodar no ciclo virtuoso. E a igreja cresce, não só numericamente, mas também em qualidade. Agora, para isso, e eu vou encerrar, eu preciso de você. Não há como separar isso. Não há como dividir isso. Não há como dividir essa ética. Você entende? Diga amém. Se você não se esforçar, nós não vamos conseguir. Tudo com esforço. Tudo é com dedicação. Se não for assim, nós vamos viver um faz de conta. Um faz de conta que você é crente. Um faz de conta que você pertence à igreja. Um faz de conta que você será salvo. Vamos deixar o faz de conta? Vamos viver isso intensamente. Vamos viver esse ardor, esse calor com essa ética. Porque quando acontecer isso, tudo vai dar certo. Diga amém, meu irmão. Tudo vai dar certo. Como é bom estar num ambiente assim. Você concorda comigo? Eu já vou encerrar. Eu já entrei em ambientes tenebrosos. Igrejas. Que quando a gente entra, a gente já pede a Deus que a reunião acabe para ir embora. Mas sempre quando eu entro em lugares, ou Deus me deu o privilégio de entrar em algumas igrejas esse final de semana. Quando eu entrava naqueles lugares, nossos irmãos ali chegando, muitos nunca nos viam. Mas o fato de eu ser igreja era o suficiente para que ele abrisse a porta da sua casa, para que ele me sentasse na sua mesa, para que ele com alegria sentasse na minha frente e com uma conversa agradável falasse daquilo que Deus tem feito na vida dele. Ô irmão, como isso é maravilhoso! Como isso é maravilhoso! Como isso é revigorante! Como isso é renovador! Amém? Não precisamos ir para o interior para viver isso, nós podemos viver isso aqui. Nós podemos abrir as portas uns para os outros, nós podemos viver em comunhão uns com os outros, nós podemos fazer esse evangelho vibrar em nossa vida. Basta adotar a filosofia do porco-espinho. Nem tão longe, nem tão perto, numa distância suficiente. Quem me entendeu diz amém.